Neste vídeo vamos falar um pouco sobre as escalas de cor, também conhecidas como mapas de calor ou heat map. As escalas de calor são bem interessantes, especialmente quando você tem uma quantidade grande de números, uma tabela bem grande de números, e aí você, simplesmente olhando para aqueles números, fica difícil de tirar alguma informação útil. Mas aí com a escala de calor, você pode definir parâmetros no Excel para que as cores te mostrem tendências de valores mais baixos, mais altos, de acordo com a sua necessidade. Os mapas de calor são interativos, né? Ou seja, você pode ir lá dentro da tabela, alterar qualquer número e automaticamente a escala vai ser atualizada. Você não precisa utilizar fórmula nenhuma. E como eu falei, elas são customizáveis, ou seja, você pode trabalhar ali e selecionar não somente as cores que você quer que sejam mostradas, mas também os valores a partir do qual você quer que as cores apareçam, ou entre valores, ou abaixo de tal valor. Então isso aí fica bem a sua escolha. Só falando um pouco sobre esse exemplo aqui, nós temos uma tabela de temperatura anual, uma temperatura média anual, que vai, obviamente, entre janeiro e dezembro, através de alguns países, né? Aí a gente tem Rússia, Coreia do Sul, Turquia, Japão, China, Índia e Indonésia. E perceba que com o mapa de calor fica muito fácil de você identificar, por exemplo, onde há a incidência das temperaturas mais altas. Então fica claro aqui, ó, pela cor vermelha mais escura, que na Índia, em maio e junho, é onde a gente encontra as temperaturas mais altas. Já as temperaturas mais baixas vão ficar aqui, ó, principalmente na Rússia, mas também na Coreia do Sul e na China, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Então perceba que se a gente fosse ler os números aqui no meio, eu nem apresentei os números, mas levaria algum tempo para que a gente encontrasse esses padrões, mas aí com a escala de cor, tudo isso salta aos olhos e a identificação da informação fica muito mais fácil, muito mais rápida. E vamos ver como é que isso funciona dentro do Excel. Eu tenho aqui essa tabela apresentando novamente os resultados da companhia José Aviamentos por loja ao longo de 2018. Então eu tenho aqui filiais nas cidades de São Paulo, Recife, Salvador, Curitiba, Fortaleza, Brasília, Goiânia e Manaus. E aqui no meio eu tenho os meus resultados em real. Alguns são positivos, alguns são negativos, que se representaria prejuízos. E aí, tudo bem, aqui eu não tenho tantos valores, né? Se eu tivesse aqui muitos valores, então a escala de cor iria me ajudar ainda mais. Mas só com os valores que eu tenho aqui, como é que eu faria aqui a minha escala de calor? Minha escala de cor. Eu simplesmente vou aqui, seleciono os dados que eu quero pintar, digamos assim, e eu vou aqui, ó, lá em cima no menu Página Inicial, eu já estou nele, né? Se não estiver, é só você ir lá e clicar em Página Inicial. E aqui em Formatação Condicional, eu vou clicar para baixo e vou selecionar aqui, ó, Escalas de Cor. E quando eu seleciono Escalas de Cor, o Excel já vai me dar algumas opções pré-definidas. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar com essas opções. A gente pode modificá-las. Se eu selecionar qualquer uma delas, deixa eu pegar essa primeira aqui. Então, as cores não são muito intuitivas aqui. E aqui a gente está com uma escala... Tem o verde, tem o amarelo. Então ficou um negócio meio... A gente não sabe muito bem o que é isso aqui. Então, o ideal seria a gente personalizar de acordo com aquilo que a gente vai reconhecer de uma maneira mais fácil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar dentro de qualquer célula aqui na minha área pintada, né, na minha área colorida. Vou voltar lá em formatação condicional e aqui embaixo eu vou em gerenciar regras, ou seja, aquelas regras que o Excel já tinha me dado predefinidas, eu vou alterá-las. Então perceba que a minha escala de calor ela já está listada aqui. Quando eu clico nela, eu tenho opções de criar uma nova regra, editar ou excluir aquela regra. Se eu excluir minha regra, quando eu aplicar, ó, sumiu. Então deixa eu marcar de novo aqui, só excluir para poder mostrar como fazer. Deixa eu escolher uma outra escala aqui. E aí eu vou de novo lá em gerenciar regra. Clico aqui e agora eu quero editar a minha regra. Então,
Quando eu editar, vai aparecer marcado aqui a primeira linha, ó, formatar todas as células com base em seus respectivos valores. E aqui embaixo é onde a mágica acontece. Eu posso escolher escala tricolor, ou seja, uma escala de 3 cores. Eu posso escolher uma escala bicolor, que é uma escala mais simples, só entre 2 cores. E aqui as barras de dados e os conjuntos de ícones a gente vai ver nas próximas aulas. Então, eu vou começar aqui com a escala bicolor. E eu vou selecionar, por exemplo, eu vou querer uma escala onde o menor valor vai ser vermelho e o maior valor vai ser azul. Então, aqui, azul não, vou colocar verde, né? Então, o vermelho sendo uma coisa boa e o vermelho sendo uma coisa ruim e o verde sendo uma coisa boa. Então, eu vou escolher aqui, ó, que o valor mais baixo, já está selecionado o valor mais baixo, vai ter a cor e eu vou selecionar a cor aqui. Eu vou pegar o vermelho e o meu valor mais alto, a opção valor mais alto já está habilitada, e aí eu vou escolher como valor mais alto o verde, um verde bem vivo aqui. E aí perceba que ele já me dá uma visualização prévia de como será a minha escala. Clicou em OK, aplicar, OK. E aí você vai perceber que a escala ela ficou bem estranha. Por que ela ficou bem estranha? Porque eu tenho uma discrepância de valores muito alta aqui. Eu tenho valores, por exemplo, aqui, 4.989, praticamente 15.000 positivos. E aqui eu tenho 5.423 negativos. Então, essa escala aqui, ela tem valores ou muito baixos ou muito altos. Os valores não estão muito uniformes. Então, para ficar mais claro, deixa eu fazer uma coisa aqui, para o nosso exemplo ficar melhor. Eu vou começar aqui com 13.000. Aqui eu vou acrescentar 100, igual a célula C3 mais 100. Então, aqui eu vou ficar com 13.100 e eu vou copiar aqui a minha fórmula. Aqui eu vou colocar esta célula aqui, G4 mais 100. E aí eu vou copiar as minhas fórmulas. Opa, não funcionou aqui. Igual a 3.500 mais 100. Vamos ver se agora vai funcionar. Pronto, então, olha aí, perceba que quando eu tenho valores contínuos, a minha escala de calor ela aparece num degradê muito mais fácil de visualizar. Então, o meu menor valor vai ser vermelho, vermelho bem forte, e o meu maior valor vai ser o verde, e tudo que tiver no meio vai ser uma escala de cor entre esses valores. Mas vamos supor que eu só quero marcar aqui os meus faturamentos excepcionais, ou seja, eu quero ver aqueles faturamentos que foram excelentes para premiar os gestores ou os funcionários daquela filial que teve um faturamento excelente. E para mim, um faturamento excelente é aquilo que é acima de 15.500, por exemplo. O que tiver abaixo de 15.500 não me interessa, é faturamento ordinário, é normal. O que for acima de 15.500, para mim, merece ser premiado. Então, eu quero aqui somente marcar aquilo que está acima, chamar a atenção só daquilo que está acima de 15.500. Então, eu vou marcar qualquer uma das células, vou lá em Gerenciar Regra, clico aqui na minha regra e vou em Editar Regra. Agora, eu vou fazer o seguinte. Aqui onde tem mínimo, eu não vou deixar valor mais baixo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui selecionar a opção Número. E aquele meu valor mínimo, ele não vai ser mais o valor mais baixo da tabela. Ele agora vai ser o número que eu vou especificar. Então, eu venho aqui no valor 0 e coloco 15.500. E abaixo de 15.500 eu vou deixar branco mesmo. Ou seja, eu não quero marcar o que tiver abaixo de 15.500. Eu só quero marcar o que está acima de 15.500 e aí sim eu quero uma escala de cor do 15.500 até o valor máximo.
Então, por isso eu alterei aqui o valor mínimo para 15.500, mas o máximo eu não vou alterar. Eu vou deixar aqui, ó, valor mais alto do jeito que está. Perceba que o Excel marcou para mim somente o que estava acima de 15.500. Tudo que estava abaixo de 15.500, ele não marcou na escala para mim. E aí, por que eu não tive nenhuma cor vermelha aqui? Eu só tenho uma cor. Na verdade, eu tenho duas cores aqui, né? Só que eu selecionei o verde e o branco. Agora, se eu tivesse, em vez de escolhido o branco lá, eu tivesse escolhido, vamos supor, o vermelho aqui, olha só o que ia acontecer. Ok, aplicar. Se eu clicar o OK, ele vai fechar. Então, eu nem preciso clicar o OK aqui. Então, perceba que ele ia colocar o vermelho para tudo que fosse abaixo do 15.500. Como eu decidi que eu não queria nenhuma cor antes, então fui lá e coloquei o branco no lugar do vermelho. Agora, vamos supor que eu só quisesse a minha escala de cor entre o 14.000 e o 15.000. Aí sim, então aqui ó, no valor mínimo, eu já selecionei número, eu vou colocar 14.000. E no máximo, aí eu vou tirar valor mais alto e vou colocar aqui também na opção número. E aí eu vou novamente especificar, agora eu tinha especificado aqui 14.000 como o meu valor mínimo, agora eu vou especificar aqui 15.000 como o meu valor máximo. Então, minha escala de cor, ela vai ficar somente entre os números 14.000 e 15.000. Só que aí tem um detalhe, né? Tudo que estiver abaixo dos 14.000 vai estar totalmente vermelho. Tudo que estiver acima do 15.000 vai estar totalmente verde. Isso, ou seja, o que eu estou indicando aqui no Excel é entre quais valores eu quero a escala, eu quero o degradê, ali, o gradiente de cores. Então, tudo que estiver entre 14.000 e 15.000 vai estar nessa escala de cores. O que estiver embaixo do 14.000 não vai ter escala, vai ser só vermelho. O que estiver em cima do 15.000 não vai ter escala, vai ser só verde. Então, vamos lá? Aplicar. Pronto. Então, como eu falei, abaixo do 14, tudo está vermelho. Acima do 15, tudo está verde. E o gradiente de cores, a escala de cores vai ficar entre o 14.000 justamente e o 15.000. E agora, editando mais uma regra, editando novamente, eu posso usar aqui, ó, em vez de usar a opção número, eu posso utilizar a opção fórmula ou percentil. Fórmula seria, no caso, se eu quiser utilizar uma fórmula aqui para indicar quais valores serão os valores mínimos conforme uma determinada fórmula. E aqui também eu posso fazer qual o valor máximo conforme uma determinada fórmula. Como nós não estamos trabalhando fórmula nesse curso, então vou pular essa opção aqui, mas é importante você saber que ela existe, ela está disponível. Nós temos ainda a opção de utilizar os percentis como valor mínimo e como valor máximo. Os percentis, eles não vão necessariamente corresponder aos números exatos que estão aqui na tabela. Por exemplo, se eu colocar aqui como valor mínimo o percentil 20, o 20º percentil, e como valor máximo o 8º percentil, então todos aqueles valores que estiverem abaixo do meu 20º percentil vão estar em vermelho, todos os que estiverem acima do meu 80º percentil vão estar em verde, e o que estiver no meio é que vai entrar na escala. Então, deixa eu clicar aqui, OK, aplicar, OK. Então, perceba que se eu calcular aqui o meu percentil, ó, igual a percentil, deixa eu usar o percentil, percentil.sc, então eu vou selecionar aqui todos os meus dados, ponto e vírgula, 0,2 corresponde ao meu 20º percentil, e perceba que o meu 20º percentil ele corresponde a 13.720. Eu não tenho esse valor 13.720 aqui. Então, talvez a escala não vai ser 100% precisa, mas você percebe que até abaixo do 13.720, que é aqui o 3.700,
você ainda não tem escala de cor, ela está totalmente vermelha. E a partir do 13.800, quando você já ultrapassou o valor do 20º percentil, a escala começa a aparecer. A mesma coisa aqui, se em vez de utilizar o 20º percentil, eu utilizasse o 80º, que é o máximo, meu valor vai ser 16.180, ou seja, tudo que estiver acima de 16.180, que seria aqui a partir do 16.200, então já não tem mais escala de cor, vai ser tudo verdinho. Então a escala de cor foi basicamente aqui entre o 16.100 e o 13.800. Então eu não queria aqui abordar os detalhes sobre os percentis, isso aí é uma medida estatística, mas se você tiver o interesse, já conheceu, tiver o interesse de buscar entender sobre os percentis, então você já fica ciente que essa opção está disponível aqui no Excel. E eu queria ainda abordar mais um pequeno detalhe, é que aqui a gente estava até agora utilizando a escala bicolor, mas eu posso também utilizar uma escala tricolor, ou seja, em vez de ter apenas 2 cores, eu passo a ter 3. E aí eu escolho não apenas a cor do meu valor mínimo, do valor máximo, mas também do meu ponto médio. E aí o ponto médio, novamente ele aparece aqui o percentil. Não se assuste, basicamente o percentil 50 é o meio. Então você vai ter vários valores e o valor que tiver lá no meião vai ser o percentil. Então eu vou aqui voltar para valor mais baixo, valor mais alto. Aqui ele não me dá a opção, tá vendo? De valor mais baixo, mais alto. Óbvio, eu já tenho meu valor mais baixo e meu valor mais alto. Aqui eu vou deixar em percentil 50%, ou seja, é o meio do caminho entre meu valor mais baixo e o meu valor mais alto. Na esmagadora maioria das vezes, você vai utilizar uma escala de cor nessa situação aqui. E aí eu estou gostando dessas cores aqui, não vou selecionar outras, então eu vou clicar em OK, aplicar e observe aí que os valores do meio, eles ficaram amarelinhos. Então a gente tem aí uma escala passando por 3 cores. Obviamente, as cores estão nesse gradiente aqui porque eu coloquei os valores em sequência, né? Numa escala crescente. Mas se você tivesse os valores salteados, né, embaralhados, as cores estariam embaralhadas também. Aqui eu tenho os dados daquele slide que eu mostrei sobre as temperaturas lá, as temperaturas médias ao longo do ano. Como é que eu vou transformar essa minha tabela? Deixa eu dar um zoom aqui. Naquele heat map, naquele mapa de calor. Eu vou simplesmente selecionar aqui todas os meus valores. Vou lá em formatação condicional, escalas de cor. E aí eu vou escolher essa daqui, ó, azul e vermelha. Só que precisa ter cuidado aqui, ó. Nessa escala que eu estou usando agora, os valores, as temperaturas mais baixas estão em vermelho. Lembra que eu falei? As mais baixas eu quero que fiquem em azul, não em vermelho. Então, vou usar a opção do lado aqui, ó, que é a opção inversa, onde as cores azul, as temperaturas mais baixas estão em azul, as temperaturas mais altas estão em vermelho. Só que aí eu tenho todos esses números aqui no meio, deixando o meu mapinha feio, né? Se eu não quiser deixar meus números aqui, apagar esses números, como é que eu vou fazer? Eu simplesmente aperto Delete? Bom, se você deletar os números, você deleta a escala também. Deixa eu desfazer. Então, tem aqui o pulo do gato aqui. Você vai clicar com o botão direito do mouse e vai aqui em Formatar células. Ou você poderia simplesmente ir executar o comando Ctrl 1. E aí ele vai aparecer a mesma caixa aqui de formatação das células. Você vai aqui na opção Número, você está querendo formatar os números. Personalizado é a última opção lá. E aqui, ó, nessa barrinha onde tem geral, você vai deletar o que tem aqui dentro e vai simplesmente digitar ponto e vírgula 3 vezes. Isso aí é um artifíciozinho, né? Uma manha aí do Excel que você utiliza para o Excel não mostrar os seus dados. Os dados estão lá. Se você observar aqui em cima, ó, na barra de fórmulas, você percebe que seus dados estão lá. Eles só não estão visíveis dentro da tabela. E aí a gente tem nosso mapa de calor, conforme eu apresentei nos nossos slides.
Espero que tenha gostado. Logo, logo a gente retorna.